Olá, Sara, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui, tá? Sinta-se mais que à vontade. Hoje temos a honra de ter conosco Sara Maria Teles Figueiredo, ela que hoje é a nossa palestrante, com o tema da nossa palestra Profissional da Educação na Saúde Mental, Possibilidades e também Desafios. Ela que é graduada em Educação Física, ela que tem especialização em Fisiologia do Exercício e Grupos. Também tem especialização em caráter de residência na ênfase de saúde mental e coletiva, especialização também em docência no ensino superior, também especialista em preceptoria multiprofissional da área da saúde, mestra em ensino da saúde, servidora pública na saúde e saúde mental também, com ampla experiência aí na preceptoria de núcleo da residência em saúde da família, e atualmente tutora à distância do curso de graduação em educação física. Professora, seja muito mais uma vez bem-vinda. Sinta-se à vontade aqui para estar falando sobre um tema muito pertinente. Lembrando a todos que a nossa reunião está sendo gravada e ao final da palestra teremos esses 10 minutinhos aí para a gente estar discutindo e respondendo perguntas. Professora, sinta-se à vontade. Não te escuto. Só o áudio que não está chegando para a gente aqui. Não. Não, não te ouvimos. Mudei de cidade e é. Pro, a gente não, pelo menos eu te vejo perfeitamente, mas não te ouvimos. E agora? Agora perfeitamente. Vou só mudar aqui a saída do microfone. Então, estão todos me ouvindo, né? Vou abrir aqui o slide para a nossa conversa. A nossa conversa de hoje. Tá? Minimizar aqui para ver se reconhece. Deixa eu fechar e abrir novamente aqui o slide. Vocês conseguem visualizar o slide? Pode me dar um retorno se está visualizando?
Não, estou vendo aqui o pessoal comentando que não. Agora eu acho que vai. Agora tá ok, né? Deixa eu voltar aqui. Eu não estou mais vendo vocês. Pode me dar um ok, aqui está passando direitinho. Matheus. Está passando direitinho, né? Tá passando direitinho, sim. Pronto, obrigada. Então, vamos lá, né, oficializar nossa abertura. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Sara. Hoje, esse momento, para a gente, nessa conversa, é de real importância, porque ainda precisa ser muito discutido sobre, né, a participação do profissional da educação física na saúde mental. Como o Matheus fez uma breve apresentação, eu me chamo Sara, como eu falei para vocês, sou profissional da educação física, tenho residência em saúde mental coletiva, estou na saúde mental desde 2014, desde quando ainda não se sabia muito bem da existência desse profissional, do profissional da educação física na saúde mental. Então, ainda hoje, a gente ainda encontra algumas barreiras em relação à nossa profissão nessa área da saúde mental. E tem um mestrado em ensino na saúde, ao qual fiz minha pesquisa com os profissionais de educação física atuantes da área de saúde mental. Mais na frente a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, uma pesquisa recente, na verdade, agora em 2024, né, bem recente. Para iniciar, a gente precisa entender um pouquinho como realmente aconteceu, né? Como foi a regulamentação da educação física na saúde? Quais os caminhos que a gente percorreu para conseguir estarmos nesse lugar? E a nossa trajetória ela não foi tão fácil para realmente para ela ter esse real reconhecimento, tanto pelo Ministério da Saúde como também pela população em si. Então, a gente teve uns percalços, né, nos nossos caminhos, mas hoje a gente pode dizer que a gente está no lugar que é para estar, é realmente reconhecido e regulamentado. Então, achei importante a gente colocar um pouquinho como foi essa trajetória da inserção do profissional da educação física na saúde. Desde a sua regulamentação, lá em 96, pela lei, né, 96 de 1998, né, 1º de setembro, não é à toa que a nossa se comemora, na verdade, né, o Dia do Profissional da Educação Física, no dia 1º de setembro, foi em relação a esse momento que a profissão viveu, que foi a regulamentação dela como profissão. E, a partir daí, ela sofreu várias modificações e começou a ser inserida em diferentes ambientes, não somente no ambiente escolar. Mas após aproximadamente 10 anos desse reconhecimento do profissional, né, entre as categorias, foi que tivemos, né, o real reconhecimento dentro da saúde.
10 anos depois, né? Então, só foi aí em meados de 2007, a gente teve esse... Oi? Alguém falou? Tá dando para ouvir direitinho? Vocês estão visualizando o slide onde a gente fala sobre educação física na saúde, qual é o lugar mesmo? Tá ótimo, excelente. Pronto, obrigada pelo retorno. Voltando, né? Aqui a gente estava enfatizando, né, que quase 10 anos depois foi que aconteceu realmente esse reconhecimento na área da saúde. Quase 10 anos depois, essa educação física, ela começa a integrar a área da saúde com as demais categorias que já existiam. E ainda, né, um ano depois, lá em 2008, foi que aconteceu a inclusão desse profissional nas equipes de saúde, né, especificamente no NASF, Núcleo de Apoio, né, à Saúde da Família. E a inclusão desse profissional foi um marco muito importante para a nossa categoria, né? Foi aí onde foi repensado realmente das ofertas de saúde, qualidade de vida, das ofertas de prevenção, promoção da saúde. Então, ao ser repensado, foi visto a real necessidade, né, e a importância desse profissional ao compor uma equipe de saúde, né? E daí, progredindo mais um pouco, em 2013, só em 2013, por isso que eu iniciei minha fala dizendo que se arrastou, né? Se arrastou um pouquinho essas normativas para reconhecer nós, enquanto profissionais, existentes na saúde. Aí, lá em 2013, foi quando foi criado, né, e um código provisório, que foi a criação da nossa CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que nele, na verdade, ele é um documento, né, que retrata a realidade de todos os profissionais do mercado de trabalho, não só da saúde, tá bom? E aí, em 2013, houve a criação desse código provisório, cujo número 2241/E1. Então, até agora, recentemente, a gente ainda utilizava esse código com 32 ações, né, do profissional da educação física na área da saúde. Mais na frente, a gente vai ver como foi que houve essa mudança. Na verdade, houve a mudança do número do código e houve um acréscimo das ações do profissional da educação física na saúde. A gente vai ver mais lá na frente. Eu destaquei que é para a gente entender, principalmente, o porquê também da saúde mental. Porque da gente também ser visto como um profissional importante na saúde mental. Temos o novo CBO, que vem com esses levantamentos de ações, né, essas ações pertinentes a nós, quanto profissionais de educação física. Outro marco também muito importante, né, que foi a Lei 12.864, de 24 de setembro, né, ainda do ano de 2013, que ela vem para alterar a Lei 8080/90, né, que é aquela lei bem famosa que a gente conhece lá da criação do SUS. Então, ela vem para incluir a atividade física como um fator determinante e condicionante da saúde. Nela está bem explicada, né, a importância da educação física na saúde. Então, vem como um fator determinante e condicionante da saúde. Lá em 2020, né, foi que, olha o tempo, gente, foi que a gente conseguiu o CBO permanente. Ainda, né, 2241-E1, mas ele passou a ser permanente. E
só em 2022 que a gente teve a ampliação, né, das atribuições, que foi, né, determinado com um novo CBO. Então, de 32 passamos a 45, tá bom? Aí a gente vai ver lá na frente, que foi quando foi criado o novo CBO, que agora é 2241-40, tá? A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Recentemente, em 2023, né, foi criada a portaria 635, de 22 de maio, que institui e regulamenta o incentivo financeiro, né, de atividades físicas, um incentivo financeiro do profissional de educação física, né, nas equipes EMUT. Nós mudamos, né, a nomenclatura recentemente, alguns municípios, porque não foi obrigatório excluir o NASF, né, alguns municípios ainda usam essa nomenclatura NASF, mas hoje a gente se fala muito em equipe EMUT, e a partir dessa portaria, né, foi revista, na verdade, todo o incentivo financeiro da equipe NASF, né, da antiga equipe NASF. Então, foi ampliado, na verdade, em questão financeira, em questão de carga horária e de profissionais também, para compor a equipe EMUT. Em relação à educação física, nós tivemos também uma visão, né, mais ampliada, na verdade, desse profissional ao compor a equipe de saúde. Então, a equipe EMUT, ela é classificada em 3 equipes. Nós temos a primeira equipe, nomeada, né, equipe ampliada. Nós temos a segunda equipe como equipe complementar e a terceira equipe como equipe estratégica. Então, como foi que o profissional da educação física, né, ficou nessas novas, nesse novo perfil de programa? O profissional de educação física, ele é visto no EMUT, né, como um profissional fixo, certo? Algo que lá no NASF, lá na estratégia, lá na atenção primária, a gente era como um auxiliar, né? Era como um profissional extra. E agora, nessa nova portaria, nós entramos como profissional fixo nas 2 primeiras maiores equipes, né? Que é a equipe ampliada e a equipe complementar. Na estratégica, as fixas são 2, né? Que é nutricionista e psicólogos, mas nós ainda entramos como possível categoria. Então, assim, a gente tem a abertura de compor os 3 tipos de equipes EMUT na atenção primária à saúde. Então, assim, foi um avanço muito grande para a gente enquanto profissional. Então, assim, o campo da saúde, a partir dessa portaria, ela ampliou, né, porque nós passamos a ser vistos como uma possível categoria para categoria fixa, em 2 níveis de equipe, e categoria possível no 3º. Então, é bem real a presença, né? Assim, pelo menos a portaria, ela nos confirma, né? Ela nos reconhece como componente fixo nas equipes EMUT. Aí, Sara, mas e aí? Eu conheço várias equipes EMUT que não têm professor de educação física. E aí, né, onde a gente tem que repensar nossas práticas. Por que não está compondo esse profissional da educação física? Então, a gente tem que repensar nossas práticas e ver, né? E ver e fazer por onde, na verdade, a gente está nessas equipes, certo? Ainda tivemos também, recentemente, o IAF,
que é um incentivo à atividade física na atenção primária à saúde. O IAF é um programa que vem, né, uma verba financeira para os municípios. Na verdade, não é para os municípios conseguirem essa verba né, e ter esses profissionais atuando na atenção primária, tem todo um processo, né? Tem que fazer um projeto, demanda um pouquinho, né, de tempo, em média mais ou menos um ano, né, na produção ainda desse projeto, que vai para o Ministério, tem que provar que está tendo aquelas atividades no município, aí daí, né, vem a verba para a contratação de profissionais de educação física. Esse programa, né, o IAF, ele está em pleno funcionamento desde 2022, né, através da portaria 1105, de 15 de maio de 2022, que vem, né, com realmente esse incentivo federal para custeio das ações de atividade física na atenção primária à saúde. Então, além, né, da gente compor como profissão fixa lá nas equipes EMUT, a gente ainda tem esse outro caminho de trabalho que é muito bacana. Não sei se vocês conhecem ou conhecem alguém que faz parte, ou no município de vocês fazem parte. Eu faço parte desse programa no município ao qual eu sou servidora pública da área da saúde, e eu estou coordenando nesse município 11 profissionais de educação física que estão no IAF. E, além dos diversos benefícios que esse programa ele traz para a população, ainda tem o campo de trabalho. O campo de trabalho para o profissional de educação física ainda abre, né, a questão da contratação e tudo, e é uma oportunidade do profissional trabalhar, ter lá seu emprego, né, e dos benefícios que da atividade física, na verdade, que é a prática do IAF, promover a atividade física na atenção primária, né, para a população, ainda temos o trabalho em equipe multiprofissional. Porque o IAF, apesar de ser um programa de incentivo à atividade física, o profissional ele não trabalha sozinho. Ele tem os grupos, tem também atividades no programa Saúde na Escola, que é o PSE, tem atividades dentro do PSF, né, dentro lá da unidade básica. Então, é um leque de atividades, na verdade, de ações do profissional da educação física. Então, é recente o IAF também, como também a portaria, né, que essa portaria fala sobre a questão da inclusão das equipes EMUT. E um grande passo, né, a gente pode classificar como um grande passo da educação física na saúde. Bom, essa frasezinha em cima é uma frase que eu gosto bastante, que é do Victor Marinho de Oliveira, é um pouquinho antiga, mas ela é antiga, que é daquele livro, O que é Educação Física, aquele livrozinho de bolso, não sei se vocês conhecem. E eu acho essa frase que ela acompanha a gente em todos os períodos, né, ou em todos os lugares ao qual a gente está atuando. Eu levo muito ela comigo. Ela diz o seguinte: pensar não qualquer educação física em uma sociedade qualquer. Pensar, sim, essa educação física nesta sociedade. Então, eu entendo essa frase da seguinte forma. Então, vamos pensar numa educação física ao qual eu estou inserida, ao qual eu estou atuando agora, ao qual eu quero que ela aconteça. Então, eu levo essa frase nesse sentido. Aqui a gente não poderia também deixar de falar sobre né, ali no slide anterior a gente conversou um pouco, né, sobre o caminho da educação física lá na saúde. Ela chega na saúde mental também, para a gente entender um pouquinho como foi que ela chegou na saúde mental, tá bom?
Então, assim, lá desde a década de 2000, lá 2010, né, a saúde mental, ela vem passando por diferentes reformulações, né? Ela vem sendo trabalhada de uma forma mais, podemos dizer, humanizada, vamos usar essa palavra. Então, assim, na década de 70, né, surgiu um movimento chamado de reforma psiquiátrica, que a gente tem, não sei se vocês já conhecem um pouco da história, mas aí a gente teve muitas percas, né? No tempo dos manicômios, as pessoas viviam lá dentro, morriam lá dentro, né? E pessoas que eram caracterizadas como não social, então eram pessoas que não era permitido viver dentro da sociedade. Mulheres que traíam os maridos, crianças danadas, bem danadas, né, que hoje a gente pode dizer que se ainda existisse, né, então, crianças com TDAH, que hoje a gente usa TDAH, a gente usa crianças com algum tipo de transtorno, crianças TEA, então, seria o público para esses manicômios. Ainda também, lá em 1980, eu peguei aqui só algumas... Aqui a gente, no slide, a gente está mostrando pontos bem importantes, né, para a reforma psiquiátrica, para a criação de um novo cuidado, de um novo olhar, né, para pessoas com transtornos mentais, para pessoas que necessitam de tratamentos para a saúde mental. Daí, a gente destaca, né, em 1980, que surgiu, né, o importante momento na nossa sociedade, que foi o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. Que aí foi visto que tratar aquelas pessoas teria que voltá-las para o convívio social. Então, para voltar para o convívio social, foi criado políticas públicas que garantissem, na verdade, essa liberdade. Não foi só chegar nos manicômios, abrir as portas, dizer, saiam todos estão livres, né? Não foi assim. Então, foi pensado, repensado em políticas para acolher novamente essas pessoas dentro da sociedade. Então, por isso foi criado esses movimentos de luta antimanicomial. Aqui a gente vai destacar um francês, muito importante nessa luta, apesar de ele não morar no Brasil, né, que é o Franco Basaglia. Ele é da França, só que lá na França foi onde começaram os primeiros movimentos, na verdade, de fechamento, podemos dizer assim, de lugares como os manicômios. Começou lá essa luta e ele veio visitar o Brasil e em uma das visitas dele, ele foi ao manicômio mais famoso do Brasil, né, que é o chamado Hospital Colônia de Barbacena, né, que é em Minas Gerais, que foi, na verdade, né, que hoje ele é o Museu da Loucura. E quem trouxe essa ideia e quem conseguiu, né, com outras pessoas, transformar aquele lugar, aquele lugar que tem muitas histórias bem perversas de tratar o ser humano, né, no Museu da Loucura foi ele, né, foi o Franco. Depois, lá nos anos 2000, né, que foi sancionada a Lei 10.216, que é conhecida como Reforma Psiquiátrica. E ela garante, né, os direitos de pessoas com transtornos mentais. Então, a partir daí, foi pensado, na verdade, em instituições
públicas que atendessem a essas pessoas. Que atendesse essas pessoas que estavam saindo dos manicômios. Essa frasezinha para encerrar esse slide. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, né? Dos mutantes, ele está dizendo que é louco porque é feliz. Então, se louco for ser feliz, ele pode sim ser chamado de louco. Como foram criadas, né, essas instituições, como eu falei para vocês, aqui a gente traz as características dos centros de atenção psicossociais, tá bom? Que foram criadas com o intuito de acolher essas pessoas, né, onde essas pessoas elas tivessem o tratamento realmente humanizado, igualitário, e reinserir, né, essas pessoas dentro da sociedade novamente, ao qual elas foram compulsoriamente tiradas, né? Então, nós temos algumas modalidades desse CAPS, eu vou falar bem rapidinho, só para, não vou ler como está aqui no slide, só para a gente entender. Nós temos as modalidades, né? Dos centros de atenção psicossocial, nós temos modalidade 1, que atende, na verdade, né, pessoas com transtornos, tá? E para se mudar de modalidade, o que diferencia é somente o número de pessoas, né, a população, a quantidade de habitantes do lugar e também a equipe, tá? O que diferencia é essa. Então, CAPS 1, 2 e 3 é para pessoas com transtornos mentais, a diferença é que a gente tem a modificação, o acréscimo, na verdade, de profissionais para atuarem, e também o CAPS 3, ele é de acolhimento também noturno. Então, ele tem... as pessoas, elas podem, dependendo do seu nível ali de adoecimento, também ficarem, vamos dizer assim, internadas, para vocês poderem entender, mas, na verdade, é acolhida, né, durante o dia e durante a noite. Então, ele funciona, né, que a gente chama CAPS 24 horas. Temos o CAPS AD, AD3, a diferença é a mesma coisa, só que o público é outro. O CAPS AD, ele atende, né, pessoas com sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e drogas, tá? E o AD3 também tem o acolhimento noturno, certo? Temos o CAPS 1, que é o CAPS infantil, que são crianças, né, que atendem crianças de 0 a 17 anos, 11 meses, certo? E também crianças com transtornos, bom? Em relação à equipe, é mais ou menos a mesma, né? Diferencia em alguns, porque uns são mais, outro tem 2, 3 médicos, tem 2 psiquiatras, um médico clínico geral, a enfermeira formação em saúde mental, então, assim, tem essas diferenças, né? Se vocês quiserem ter mais essa informação, vocês conseguem essa informação no site do Ministério da Saúde, né? Lá na qual falar sobre os centros de atenção psicossociais. Aqui, essa frase do Bispo do Rosário, quem não conhece, Bispo do Rosário, ele foi um artista plástico brasileiro, que sofreu com esquizofrenia. E daí, ele passou por várias instituições psiquiátricas por aproximadamente 50 anos. Né? Então, ele teve a clausura dele compulsória por aproximadamente 50 anos. Para uns, ele é superdotado de inteligência, para outros, ele era visto como um louco. Então, loucura é uma tristeza como outra, que se esconde em um sorriso. Tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais da história dele, é bem interessante. A história desse ex-paciente dos hospitais psiquiátricos, né? Desse pessoa que ficou internada por muito, muito tempo, excluída da sociedade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a CBO, bom, para vocês poderem entender.
A nova classificação, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui a nova, tá? As 13 ações acrescentadas agora em 2023, tá bom? 2022, quer dizer. E as antigas, né? Vocês quiserem ter acesso, também está em vigência, tá bom? Porque agora passou de 32 para, acumulou 13, então nós estamos com 45. Então, é acumulativa, né? A gente não teve perca de nenhuma ação desde lá de 2013, tá bom? Pelo contrário, a gente teve, né, essa inclusão dessa nova CBO, né, com essas 13. Então, é onde a gente tem como, né, a gente visto, reafirmado, na verdade, na saúde mental. É reafirmado. Antes disso, Sara, já acontecia esse acolhimento, esse atendimento individual? Sim. Antes de 2022, a gente, dentro, como técnico, né, de saúde mental, dentro dos CAPs, a gente já fazia essas atividades. Porém, né, ela foi reconhecida, incluída, agora em 2022, que é acolhimento diurno, né, durante o dia, já acontecia, mas aqui foi pautado, foi afirmado, o atendimento individual, o atendimento em grupo, o atendimento familiar, fortalecimento do protagonismo do usuário e a família, atividades de práticas corporais, né, que é a nossa prática de atividade dentro dos centros de atenção psicossociais, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos. Por quê? Porque a saúde mental, ela trabalha com foco na redução de danos. A gente não trata o paciente como se fosse curar a doença, vamos curar sua ansiedade, vamos curar sua depressão, vamos lhe curar enquanto usuário de álcool ou outras drogas. Então, a gente trabalha com a redução de danos. A reabilitação, o acompanhamento do paciente em serviços terapêuticos, a vigilância, atividade educativa, inspeção também sanitária. Algumas dessas atividades a gente trabalha independente, né? A gente trabalha, vamos dizer assim, sozinhos, mas na maioria delas a gente trabalha com outro profissional. A gente trabalha com a integração de profissionais, educação física, enfermeiro, psicólogos. Na minha experiência, né, eu trabalho muito com profissionais psicólogos, e para a gente conseguir, né, atender todas essas ações no Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente trabalha muito em conjunto com outras profissões. Aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa realizada na região do Cariri, tá bom? No Ceará, aqui no Nordeste, tá? Essa pesquisa ela é bem recente. Foram feitas uma pesquisa no CNES, né, que é aquele Cadastro Nacional de Saúde, à procura de profissionais que estivessem atuando nos centros, especificamente, nos centros de atenção psicossociais. Poderia ser de qualquer modalidade daquelas que a gente falou anteriormente, qualquer modalidade, mas que fosse profissional da educação física que estivesse atuando nesses serviços, né? De 45 cidades, a qual foi a pesquisa, né, foi realizada, somente 8 profissionais foram encontrados. Na verdade, 9. Foram encontrados 9 profissionais, só que um não quis participar da pesquisa. Né? Um não quis participar da pesquisa, só participaram 8. 45 cidades. Dessas cidades, muitas tinham 3, 4 modalidades de CAPS. Tinha o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS AD1, o CAPS AD3, CAPS infantil. Então, muitas tinham de 2
a rede completa, né, que são as 5 modalidades de CAPS. E somente 8 foram encontrados, né, 8 profissionais. E daí foi feito, né, uma entrevista, não, um questionário, na verdade, para entender todo o trajetório daquele profissional, desde sua formação acadêmica, né, até a atuação, até como foi que você chegou na saúde mental. Então, o tempo, a escolaridade desses profissionais, eles, o nível maior era em especialização, tá? O tempo de formação foi de 5 a aproximadamente um pouco mais de 10 anos, 30 anos, lá vai de 10 anos. Então, era um tempo de formação curta, né? E experiência na saúde. Apenas 4 dos 8 tinham experiência na saúde. 4, uns dois deles enfatizaram, caíram de paraquedas, eram servidor público e foram escalados para a saúde mental. E a maioria deles tinham, em média, 1 ano só na saúde mental. Então, estava tudo muito recente. Eles falaram, né, na questão da participação, na verdade, da oportunidade, posso assim dizer, de formação continuada ofertada pelo serviço. Então, somente um falou que já teve uma capacitação direcionada à saúde mental, à sua prática na saúde mental, a prática em equipe, dentro do serviço. Os demais não. Foram escalados, né, foram colocados lá na saúde mental, no centro de atenção psicossocial e dito assim, faça seu trabalho, né? Então, muitos relataram não se sentir preparado, então, se sentir pouco preparado, justamente por conta né, dessa formação, da sua formação enquanto profissional. Então, muitos disseram, na verdade, se sentir pouco preparado. Nenhum, na verdade, sentiu-se preparado 100%, né? E, na verdade, é isso. Nenhum se sentiu preparado, né? Muito preparado, 100%. Outros se sentiram preparados e outros poucos preparados, na verdade, né? Nenhum se sentiu muito preparado para aquela atuação. Aqui eu coloquei para vocês essa informação para a gente poder entender só o seguinte, que ainda é muito pouco a participação dos profissionais de educação física na saúde mental. É muito, raro ainda, né? Estamos caminhando para que a gente venha a conseguir esse número maior de profissionais na saúde mental. Estamos caminhando para isso, né? Muita coisa já melhorou, mas ainda, para os benefícios que tem a atividade física, que propõe para pacientes de saúde mental, os benefícios são inúmeros e que ainda a gente, enquanto profissional, a gente ainda não está sendo visto como essencial. Por mais que os estudos, eles provam, né? Os estudos, eles comprovam esses benefícios, mas ainda a gente ainda não está tão presente, na verdade, nesses ambientes, ao qual a gente deveria, sim, estar. Aqui algumas possibilidades e desafios da educação física, né? Então, assim, essa pergunta para a gente pensar, né, para realmente instigar a nossa criticidade em relação à educação física na saúde mental, é quando falamos em saúde mental, quantas vezes pensamos no papel da educação física? Muitas vezes a gente pensa em quê? Saúde mental, psicólogo. Saúde mental, psiquiatra.
Saúde mental. Enfermeiro com especialização em saúde mental. Não é verdade? Saúde mental, a gente não... Por que educação física? Quantas vezes a gente pensa na educação física ao falar de saúde mental? Então, alguns desafios, né, que a gente já falou um pouco, né, da questão da formação lá no slide anterior, dessa pesquisa. Então, olhando aqui o tempo. Então, um dos desafios, essa fragilidade realmente da nossa formação, tanto da nossa formação acadêmica, como também da nossa formação continuada, né, que a gente chama, que é aquela formação profissional, e muitas vezes o desconhecimento, na verdade, das políticas e o fluxo da rede de atenção psicossocial. Muitas vezes a gente não conhece, a gente não conhece e é até novo para a gente, enquanto profissional, atuar na saúde mental. Como assim? Como o quê? Mas aí a gente viu lá que o nosso código, né, nosso CBO lá na saúde, a ampliação dela foi justamente para a rede da saúde mental. Dificuldades de integração com equipes multiprofissionais, né, pode ser elencado também como uma fragilidade. Por quê? Porque nós temos que nos sentir também pertencentes àquela equipe, né? Muitas vezes a gente... não, a professora de educação física, eu vou mandar ele fazer só um alongamento ali. A professora de educação física, faz aí uma atividade recreativa. E não é isso. Não é só isso. Faz parte, sim, da nossa atividade profissional. Mas a gente, principalmente na saúde e saúde mental, é bem mais amplo o nosso papel enquanto profissional atuante nesse campo. A falta do reconhecimento institucional, pronto, né? E do espaço adequado para a atuação. Enfatizando isso que eu falei anteriormente. A questão do estigma em torno à saúde mental, a resistência de alguns usuários por pensar o quê? Não, eu quero conversar com o psicólogo é quem vai entender o meu adoecimento. Você não vai entender meu adoecimento. Meu adoecimento não é no corpo, meu adoecimento é na mente, é na minha cabeça. Então, a gente tem, dentro desses ambientes, a gente tem que conseguir a confiança desses usuários. E digo por experiência própria, por muitas vezes a gente passa a ser profissional referência. O que é o profissional referência? É o profissional com aquele usuário te confia em quando chegar triste, te chamar para conversar, te confia em pedir alguma informação, te confia em pedir alguma opinião, algum conselho. Então, isso é um profissional de referência, ao qual passa um sentimento de confiança para os usuários. Algumas estratégias, né? Já que a gente tem alguns desafios, então a gente tem que entender também algumas estratégias para solucionar aquilo. Né? Então, o quê? Questão da formação continuada, educação permanente. Mas você viu lá, Sara, naquela pesquisa, só um profissional falou que o serviço, ele disponibilizou de uma educação permanente, disponibilizou de um momento de formação dentro do serviço. Isso aí ainda é um grande desafio, não só para a nossa área de educação física, né? Para todas as áreas da questão da saúde. E aí, o que é que a gente tem que... Qual é o nosso papel aí? Não é esperar. É ir atrás de informação. É ir atrás de mais conhecimento. Para a gente conseguir atuar de forma potente mesmo no serviço de saúde mental. Na minha graduação, nem disciplina de saúde eu tive. Nem disciplina de saúde eu tive. Deixa eu ver, o que parecia mais com a saúde era o quê? Deixa eu ver. Exercício físico, técnicas, formas de aplicar. Perdão de interromper. O nosso link de chamada temos aí 5 minutinhos, tá bom? Pronto. 5 minutos só? Porque senão ele cai, porque o período da plataforma durante 1 hora. Tá sinalizando aqui pra gente que a qualquer momento pode cair por 5 minutinhos. Vou ver aqui. Pronto, já estou terminando, tá? Perfeito.
possibilidades de atuação, né? Tá aí para vocês, oficinas, CAPES, NASF, EMUT, então, assim, possibilidades imensas, né? Um campo bem aberto de atuação. Como a gente tem 5 minutos, gente, vamos deixar aberto, né, para vocês participarem também, porque eu estou só falando, vamos participar também um pouquinho. Estou aberta a perguntas, tá bom? Se eu souber, a gente responde agora, se não, depois eu pesquiso e respondo para vocês. Alguma pergunta? Nenhuma? Dúvidas? Discordâncias? Nenhuma? Pois, Pode. tem uma? Com quem é que eu falo? Sou eu aqui. De antemão, esse termo é tão pertinente falarmos assim, antes de agradecê-la, falar sobre isso, falar sobre o saúde mental e compor essas necessidades hoje, Ah, o Matheus. falando de saúde mental em todos os contextos, em todas as esferas, né? Então, assim, falar sobre isso é muito pertinente. E agradecê-la, assim, de muito, muito, muito bom grado, porque falar sobre isso vai continuar sendo hoje, um assunto de amanhã, debate de políticas públicas em relação a isso. Então, assim, é muito pertinente. Então, assim, foi enriquecedor, muito, muito, muito enriquecedor, sabe? E uma perguntinha, assim, rápida pra gente ver hoje, a senhora, com a sua experiência, falando sobre saúde mental, hoje as dificuldades, né, que se encontram frente a isso, dentro de políticas públicas ou dentro mesmo das esferas, quais são hoje alguns erros ou as dificuldades que você encontra, tanto para com os profissionais em lidar com isso no dia a dia, quanto também assim com os pacientes de receber essas informações? Olha, Matheus, eu vejo hoje eu vejo o profissional em si, tá? Não tô culpando, não, tá bom? Quero deixar bem claro, mas assim, eu vejo que é como se o profissional da educação física, ele não tivesse, assim, primeiro começando com ele, porque tem culpa os dois lados, né? Não tivesse tanto interesse, na verdade, nessa formação, tá bom? Numa formação continuada. Então, estou aqui porque eu passei no concurso na saúde, queria trabalhar lá na atenção básica. Mas é saúde, então eles podem me colocar para qualquer setor. Eles me jogaram aqui, na saúde mental. E assim, onde você esteja, você tem que realmente fazer seu trabalho com propriedade. Para fazer com propriedade, um grande desafio é a formação mesmo. Tem estudos que dizem, na verdade, que nem existe uma disciplina nem parecida com a saúde mental dentro dos currículos das universidades. Essa questão é como eu falei várias vezes, está mudando, né? Então, essa visão está mudando. Em relação aos pacientes, pelo contrário, você pode até chegar aí sem tanta confiança, mas depois você vira um profissional de referência. Então, tudo vai depender